Olá, oitavo ano. Bom dia, professor Jonas. Hoje o vídeo vai ser sobre gramática, tá bom? O nosso primeiro vídeo de gramática que nós iremos iniciar, propriamente dito, questão relevante aí ao sujeito, ao predicado, aos tipos de sujeito, tipos de predicado. É uma revisão, tá ok? Na unidade 2, o predicado verbo nominal e o predicativo do objeto. Eu vou me deter muito a questão de relembrá-los sobre sujeito e predicado, tá bom? Observem que nós temos aqui sujeito e predicado. Mas o que é o sujeito? Sujeito é de quem nós falamos, como eu já havia mencionado em sala de aula. De quem nós falamos ou de que nós falamos. Sobre o predicado, a gente pode dizer que é o que nós falamos do sujeito. É o que é falado do sujeito. É o que é declarado sobre o sujeito. E o predicado, geralmente, necessariamente, na verdade, ele necessita de um verbo, certo? E esse verbo, independente se ele vai ser de ação ou se ele vai ser de ligação, mas ele necessita de um verbo. Vamos aqui para os exemplos, gente. Olha, nós temos assim: os alunos estão loucos por aulas. Não sei se é verdade, não, mas tudo bem. Os alunos estão loucos por aulas. Observe. Quem está louco por aulas? Os alunos. Então, de quem nós declaramos que estão loucos por aulas? Os alunos. Logo, os alunos é o sujeito, ok? Já aqui nós temos assim: os alunos estão loucos por aulas. Quem está louco por aulas? Os alunos, ok? Se os alunos é sujeito, de quem nós estamos falando? Os alunos. Os alunos aí, gente, é o sujeito, e o que se declara sobre os alunos é o predicado. O que se diz sobre os alunos é o predicado. Observe, estão loucos por aulas. E muito importante, aqui está o verbo, certo? Aqui está o verbo. Loucos por aula. É importantíssimo frisar que o sujeito ele vai ter uma subdivisão, vai ter uma classificação desse sujeito, tá certo? O predicado também haverá os tipos de predicado e que você necessita prestar bastante atenção no verbo. É o verbo que é o segredo, tá bom? Todas as vezes para eu descobrir o sujeito e o predicado, eu vou necessitar fazer o quê? Perguntar ao verbo. Então, os alunos estão loucos por aulas. Quem é o verbo? Está. É o verbo estar. Estão. Quem está louco por aula? Os alunos. Sujeito. E o que eu digo desse sujeito? Estão loucos por aula. Predicado. Tá bom? No próximo slide, nós temos assim os tipos, de sujeito. Sujeito simples. O verbo principal de uma frase faz referência ao sujeito, que é o núcleo. Observem aí. Paulo comprou uma bicicleta. Quem comprou uma bicicleta? Paulo, sujeito. E como Paulo está sozinho, logo, sujeito simples. Os meninos estão brincando no quintal. Quem está brincando no quintal, gente? Os meninos. Professor, sujeito composto, tem mais de um. Não. Sujeito simples, só tem um núcleo. Quem está brincando no quintal? Meninos, tá bom? Só tem um núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. É o próprio sujeito. Aqui no caso, meninos. Tá ok? Belezinha. Vamos lá para o prosseguimento aqui. Vamos lá para o tipo de sujeito simples
é importante referir a um sujeito simples necessariamente, representado por apenas uma palavra ou um termo flexionado aí no singular. Não necessariamente só no singular, pode estar também no plural, como está no exemplo aí 2, tá bom? Já o sujeito composto, quando o verbo principal faz referência a dois núcleos, isso é importante. Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Quem foi que fez? Camila e Lorena. Dois núcleos. Logo, sujeito composto. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Quem foi que ensaiaram? A professora e os alunos. Olha, gente, professora, alunos. Dois núcleos. Se tem um núcleo mais outro núcleo, sujeito composto, certo? Os alunos do CCJ são inteligentíssimos. São, com certeza. Gente, professor, aí temos sujeito composto? Não. Porque são inteligentíssimos quem? Os alunos do CCJ. É um sujeito simples. Tenha cuidado aqui, tá bom? Os alunos do CCJ são inteligentíssimos. Não é porque está no plural que vai ser composto, tá certo? Se fossem duas palavras no plural, aí sim, mas só tem uma palavra. Vamos lá. Sujeito oculto ou desinencial ou elíptico, também designado aí, tá bom? O sujeito oculto é aquele que não aparece na frase de forma explícita. Nós podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. Geralmente é associado ao eu, tu, ele, nós e vós, ok? Estamos muito orgulhosos de você. Quem está orgulhoso de você? Nós. Terminação do nós aqui, estamos. Nós estamos. Então, nós está desinencial, oculta a frase, tá bom? Deixei minha chave em casa. Quem foi que deixou a chave em casa? Observe o verbo aqui, eu deixei. Se eu deixei, o que vai acontecer, gente? O sujeito vai estar oculto, tá certo? Preste bastante atenção nisso. Vamos aí para a próxima, o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado faz referência a alguém que não é identificável, certo? Esse tipo de sujeito geralmente é acompanhado de verbos flexionados na terceira pessoa do plural ou verbos flexionados na terceira pessoa do singular. Observe. Esqueceram de trancar a porta. Quem foi que esqueceram? Eu poderia dizer assim, eles ou elas esqueceram, não é isso? Mas quem são eles e quem são elas? Por isso que é indeterminado, porque eu não consigo determinar quem são eles e quem são elas. Precisa-se de vendedores. Quem precisa? Também não consigo determinar quem é o ser que precisa. Observe aí no primeiro exemplo, nós sabemos que alguém esqueceu de trancar a porta, mas não exatamente quem. Já na segunda frase, identificamos que alguém ou algum lugar precisa de vendedores, mas não compreendemos quem seja essa pessoa ou que lugar, tá bom? Por isso, indeterminado. Esse slidezinho vai estar disponível posteriormente lá na plataforma 1 no i. Vocês entrem e na parte de gramática e vocês começam a dar uma revisada nele. E, obviamente, também nós temos lá no nosso material muito explicativo também lá na nossa apostila, tá certo? E vocês podem adquirirem lá o hábito da leitura. Leiam, tá bom?
sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito. Ele é acompanhado por um verbo impessoal, quer dizer, não acompanha a pessoa. Os verbos impessoais não são acompanhados por sujeito e podem indicar fenômenos da natureza: chover, nevar, fazer frio, fazer calor, tempo decorrido, ser, fazer, e existência ou acontecimento de algo, por exemplo, o verbo haver. Observe, nevou o dia todo. Quem praticou o ato de nevar? Nós não sabemos, por isso que o sujeito é inexistente. Faz 3 anos que estudo nessa escola. O verbo fazer aí também é inexistente. Não tem sujeito. Há muita gente na praia. Também inexistente, tá bom? Releiam direitinho isso aqui para que vocês não tenham dúvida. Próxima, nós vamos aí ao que interessa hoje, que é especificamente classificar os predicados. Muitos têm dificuldade, mas eu acredito que você observando bem a sua apostila, na página de número 19, na unidade 2, tá bom? Vocês conseguirão fazer bem direitinho. Observem aí. Os predicados são classificados conforme a natureza do seu núcleo. Eu posso ter 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, que é a mistura dos 2 primeiros, tá certo? Vamos ter aí uma classificação e essa classificação vai ter diferenças. E é isso que nós vamos ver. A primeira que nós vamos ver vai estar relacionada ao predicado nominal. O núcleo é um nome, como o próprio nome diz, né? Esse núcleo ele pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral ou uma palavra substantivada. Por exemplo, histórias são importantes. Quem são importantes? Histórias. E logo o verbo ser ali, são, ele vai estar ali funcionando como um verbo de ligação, tá bom? Então, todas as vezes que nós tivermos um verbo de ligação, nós vamos ter um predicado nominal. E importantes funciona como se fosse um predicativo desse sujeito história, tá certo? Uma qualidade, uma característica. Todas as vezes que nós tivermos um verbo sendo de ligação, à frente tendo um predicativo, que é uma qualidade, nós vamos ter o predicado nominal, tá bom? E o núcleo desse predicado vai ser a palavra importantes, que é o predicativo do sujeito, tá bom? Não esqueçam disso. Só estou relembrando porque eu já me falei também em sala de aula. Já o predicado verbal, como o próprio nome diz, o núcleo, a palavra mais importante, a palavra central, vai ser um verbo, e geralmente um verbo de ação ou uma locução verbal. Tenhamos bastante cuidado. Geralmente os alunos erram quando vem uma locução verbal. Exemplo aí, ó. Minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família, certo? Então, minha mãe enviava inhames, arroz e nossas roupas usadas para sua família. Observe que enviava o quê? Aí tem toda uma questão aí enumerativa. Quem enviava? Minha mãe. Então, ela praticava a ação de enviar. Logo, verbo de ação, tipo de predicado, verbal, tá bom? E núcleo, não esqueça disso também. Ele sendo verbal, ele sendo um verbo de ação, logicamente, ele vai ser também núcleo do predicado, tá bom? E minha mãe vai ser o sujeito. Nenhuma dúvida aí, né? Predicado nominal, predicado verbal, nominal, verbal. Professor, eu entendi que o
tipo de predicado nominal é aquele que tem o núcleo do predicado sendo um predicativo, sendo a qualidade. Tá certo? Tá certo. Eu entendi que o tipo de predicado verbal, o núcleo do verbo vai ser sempre um verbo de ação. Está certo? Perfeito. Está certo. Mas e o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal, gente, é a junção dos dois. Como assim? Observem aqui, ó. Nós temos: ele ouviu minha fita desapontada. Ela ou ele ouviu minha fita desapontada, desapontado. Observe. Quem ouviu minha fita desapontada? Ele ou ela. Ouvir é uma ação de ele ou de ela. Tá bom? Dele ou dela. Beleza. Só, gente, que tem uma particularidade no ouvir. Foi desapontada. Desapontada é uma característica. Observem aí. De quem? Do termo ela, do sujeito ela. Então, ouviu é núcleo do predicado. Por quê? Porque ouviu vai ser um verbo de ação. E desapontada vai ser também núcleo. Por quê? Por quê? Porque é uma característica dela, do termo, do sujeito ela. Ok? Então aí nós vamos ter o tipo de predicado verbo nominal, porque tem um núcleo verbo e tem um núcleo nome, tá bom? E o desapontada vai ser um predicativo do sujeito, vai ser uma qualidade atribuída ao sujeito. Já com o verbo de ação, mais um predicativo do sujeito, nós vamos ter assim, ó. Eu julguei os mexicanos abjetos. Ok. Eu julguei os mexicanos abjetos. Julguei, verbo de ação. Os mexicanos abjetos. Quem são abjetos? Mexicanos. Então aqui nós vamos ter o núcleo nominal aqui porque está caracterizando é um predicativo do objeto mexicanos, tá bom? Então nesse exemplo aí que eu julguei os mexicanos abjetos, abjetos é um ser desprezível, tá bom? Para quem não sabe, abjeto é um ser desprezível. Então eu julguei os mexicanos desprezíveis. Observem, julgar é um verbo de ação, núcleo verbal, núcleo do predicado, e abjetos é uma característica do mexicanos. Então, da palavra mexicanos. Então, ocorrerá aí um predicativo do objeto, tá bom? Por que do objeto? Porque tudo que está dentro do predicado que não seja sujeito, tudo que está dentro do predicado vai ser atribuído o nome de objeto, tá bom? Então, aqui, somente eu é sujeito, núcleo do sujeito, sujeito simples, e julguei os mexicanos abjetos é predicado, colocando, por exemplo, aí, julguei, predicado, porque é verbo, predicado verbal, e como tem a palavra abjeto, que é um predicativo do objeto mexicanos, nós vamos ter um predicado verbo nominal, tá bom? Predicado verbo nominal. E nós vamos, depois de relembrar tudo isso, responder na apostila as páginas 22 a 27, todas as questões, tá bom? Das páginas 22 a 25, desculpa, da página 22 a 25, vocês irão responder. É importante que vocês tentem responder em casa bem tranquilos e
qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para tirar suas eventuais dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.